né? Então, a aula de hoje, na verdade, ela vai falar um pouquinho sobre educação em saúde. A gente vai discutir um pouco. Na verdade, eu quero deixar bem aberto hoje para discussão mesmo, tá? Não preparei nenhum material específico para isso, porque eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, né? O que a gente pode fazer, né, em Boca, que a gente possa mostrar para ele a importância de se cientista ou de fazer um tratamento. De que forma isso a gente poderia utilizar da educação em saúde? A professora Gisele comentou alguns modelos, né? Comentou ali o modelo utilizando um vídeo, né? Na verdade, ela fez mais ou menos um vídeo primeiro e depois ela fez uma orientação, né? E ela percebeu que os dois tiveram o mesmo retorno, basicamente, né? Não teve, assim, uma diferença considerável, né, estatisticamente falando. Apesar de que muitas pessoas dizem que o vídeo, ele chama mais atenção, né? Então, a gente acha que vai ser o mesmo resultado. Ou melhor, a gente acha que vai ser resultados diferentes, né? E no fim não deu muita diferença, pensando nos adolescentes, né? Mas de que forma a gente poderia pensar nos nossos pacientes? Por isso que eu queria discutir com vocês hoje, além da educação em saúde, fatores de risco para câncer de boca. Porque tem tudo a ver você utilizar dos fatores de risco e também pensar em como prevenir esses fatores de risco, em como fazer com que a pessoa não fume, né? Como fazer com que a pessoa não saia ao sol sem protetor solar. Né? Então, eu coloquei até lá no AVA para vocês se dividirem em 3 equipes, tá? Mas isso é para daqui 2 semanas para vocês apresentarem. Então, vocês terão 2 semanas para apresentar um projeto, tá? Não importa se é um projeto, vocês vão montar lá um slide para apresentar a parte escrita, ou se vocês vão trazer já o material pronto. Sei lá, professora, a gente resolveu montar uma maquete. Estou viajando aqui, mas enfim, né? Montar uma maquete. Então, vou apresentar a maquete aqui para vocês, né? Então, ela está aqui pronta. Então, seja um produto pronto, ou seja um protótipo, vamos dizer assim, né? Algo teórico que vocês possam colocar em prática depois, tá? Então, eu preciso que vocês se dividam nessas 3 equipes, e cada equipe vai utilizar um modelo de educação em saúde diferente. Então, vocês têm que se conversar entre essas equipes, tá? Eu vou usar o vídeo, né? Então tem que deixar, as outras 2 equipes não podem usar o vídeo. Ou, se vocês quiserem aliar mais de um tipo de modelo, também, sem problema nenhum, daí pode utilizar, tá? Só não gostaria que ficasse a mesma coisa, né, do trabalho entre as equipes. Sejam criativos. Deixa eu ver aqui. Então, meninas, o que vocês têm para comentar em relação ao que foi discutido na semana passada sobre educação em saúde? Queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês sentiram do trabalho, né, que foi apresentado, e o que a gente poderia agregar aí para nós
nossa clínica. Eu acho que a gente poderia agregar para nossa clínica é que o aplicativo dela é pago, né? Então a gente não vai conseguir ter esse acesso, divulgar. Mas acho que a gente poderia agregar vídeos, né? Algumas TVs que passassem vídeos educativos para as pessoas na sala de espera e fazer essa mídia dentro dos alunos, né? Da odonto. Ótimo. Porque ninguém melhor que a gente para saber das informações que a gente quer passar para o nosso paciente. Então, acho legal. Exatamente. Entre os alunos. Ótimo. E fora isso, para as crianças também atividade de como que fala, prof? Aquelas atividades impressas que a criança vai brincando como se fossem joguinhos, mais joguinhos ricas, Uhum. enfim, essas interatividades mais pensando também na educação, né? Eu acho que essas coisinhas, essa propagação mesmo de cuidados, né, para o paciente. Porque os resultados são bem legais. Ótimo. Eduarda ia falar alguma coisa? Não, professora, é que assim, essa questão lúdica eu acho que funciona bastante com criança, né? Elas se encantam, assim, que nem a gente fez no teatro uma vez. Eles se encantam pelos personagens e eles acabam adotando aquela coisa assim, né? Ah, eu vi o bonequinho fazendo, eu quero fazer também. Então, uma forma de acrescentar essa parte mais lúdica mesmo na questão da saúde, de educação, né? Educação de saúde bucal. Ótimo. E quando a gente fala de... vamos pensar aí nos fatores de risco, né, dentro do câncer de boca. Um dos fatores de risco a gente sabe que é a idade. Então, vocês sabem qual é a idade aí que é considerada fator de risco? Do câncer de boca, prof? Isto. Eu acho que é acima dos 30, né? Porque o paciente tabagista está dentro do fator de risco. Eu não lembro. Acima dos 40? Isso, acima dos 40, exatamente. Então, acima dos 40 anos de idade é vamos dizer, o fator de risco. Não que pessoas com 30, abaixo de 30 anos não possam ter, né? Mas vamos dizer que o maior risco seria acima aí dos 40 anos de idade. Claro, quanto maior a idade, também aumenta o risco, né? Então, pensando nesse sentido, né? Pensando na idade, vocês acham que a ludicidade também ajuda? Prof, eu acredito que perde um pouco do foco, mas depende de como a gente vai enredar o paciente nesse lúdico, ajuda sim, né? Esse lúdico tem que ter uma análise focada na idade do paciente, de cada paciente, no perfil de cada paciente, principalmente na questão socioeconômica que a gente atende na clínica, né? Vocês acham que um teatro seria legal incluir? Eu acho interessante usar uma linguagem, talvez, não sei se lúdica, mas uma linguagem mais simples, assim. Porque quando muitas vezes a gente fala em tumor, em não sei o que, não sei o que, e os pacientes ficam olhando e ficam, tá, mas o que é isso, assim? Então, eu acho que uma explicação mais detalhada das consequências e da patologia em si e tal, funciona melhor, assim. Até porque se a gente chegar nessa coisa de, ai, câncer é isso, 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 eles vão acabar se assustando e vai acabar, acho que, inibindo o paciente e afugentando ele mesmo do tratamento e dos cuidados, né? Então, eu acho que uma linguagem um pouco mais, não sei se infantil, mas mais simples, assim, ajuda bastante. Talvez, tipo, se você chega com um texto para você dar, tipo, um panfleto para uma pessoa cheio de conteúdo, a pessoa não vai parar para ler. Então, acho que, tipo assim,
tem que ser uma forma ilustrativa, que, tipo assim, igual da carteira de cigarro. Na carteira de cigarro, apresenta ali a fotinho do que o cigarro pode estar causando. Então, tem que ser, tipo, uma linguagem que seja objetiva, e tanto na imagem quanto na escrita. Assim, não adianta nós irmos lá e montarmos um texto lindo, maravilhoso, explicando as consequências do que o câncer vai fazer, ou porquê daquilo de lá, ou por que vai acontecer aquilo de lá, sendo que, tipo, a pessoa não vai parar para ler. E muitas vezes as pessoas acabam sendo leigas, vão ler aquilo de lá e não vão conseguir absorver. Então, tipo, tem que ser alguma coisa mais objetiva, né? Mas sim com uma imagem ilustrativa, ao meu ver. Tipo uma língua com câncer, amiga. Amiga. Alguma coisa que, tipo assim, demonstre, entendeu? Porque não, a ludicidade que nós utilizamos para criança não vai ser a mesma coisa que a gente vai utilizar para um adulto. Então, tipo assim, o adulto já tá preparado para ele levar aquela porrada e, tipo assim, ó, é isso daqui que vai acontecer, entendeu? Então, ou você muda, ou isso daqui provavelmente vai chegar. Sim, A probabilidade disso daqui acontecer é muito grande. Sim. Tô gostando dessa discussão, tá ótima. Já marquei vários pontos aqui, ó. Então, vocês comentaram a respeito da ludicidade, que ela é de uma maneira adequada a fazer, com certeza, né? A gente poderia até criar um teatro, por exemplo, para adulto, sim, mas talvez trazendo mais a parte irônica, né? Bem teatro mesmo. Então, com uma linguagem simples, né? Mas que pudesse ter um impacto, né? Ser impactante. A mesma forma, esse impacto traria a imagem, né? Então, talvez a ludicidade dentro ali do teatro, o teatro seria mais impactante, talvez, se a gente colocasse uma parte que mexesse com os sentimentos, né? Então, da abordagem desde a lesão até, vamos dizer, a morte, né? Que seja algo extremo, mas que mexesse com os sentimentos. Talvez isso fosse legal para o teatro, né? Igual a Eduarda comentou ali, de uma linguagem simples. Então, a população que a gente trabalha, né, ela não tem, assim, essa mesma visão que vocês agora têm em relação à lesão. Ninguém sabe o que é lesão, né? Sabe que é ferida, mas não sabe que é lesão. Vocês também comentaram a respeito do panfleto, né? A Melissa comentou ali. O panfleto, muitas vezes as pessoas fazem, vamos fazer um panfleto. Primeira coisa que vem na cabeça, né? Vamos montar aí um folder, né? Mas e as pessoas vão ler o folder? Não vão ler, né? Não vão ler, é a realidade. Então, se tiver algo que chame atenção, uma figura que chame atenção, ok, aí talvez elas deem importância para aquele material, né? Então, se vocês forem optar pela confecção de um material escrito, ele deve ser muito chamativo, ele precisa chamar atenção, assim, de alguma forma dessa população, né? E a Laís comentou ali, né, uma linguagem objetiva, né, também, eu acho que a Melissa também comentou, né, então, tudo isso que vocês comentaram, vocês podem sim pensar em adequar para esse trabalho que vocês vão fazer. Eu até coloquei lá no AVA que esse trabalho pode, dependendo de como for, né, ele pode se tornar um TCC de alguém, quem sabe, né? E aí, quem sabe, até publicar esse TCC. Então, pensem de uma forma, aproveitem esse tempo que vocês têm agora para fazer um trabalho desenvolver um trabalho bem certinho, bem bonitinho, para, quem sabe, aí, futuramente utilizar ele, tá? Bom, então a gente falou sobre teatro, falamos sobre panfleto,
sobre imagens, né? De uma forma geral. O que mais que a gente poderia abordar? Por meio de slide, prof? Uma orientação por meio de slides, né? Então, uma apresentação, uma palestra, enfim. Acredito que esses slides, da mesma forma que os panfletos, também tinham que ser bem chamativos, né? Porque, querendo ou não, essa palestra não dá somente para a gente ficar falando, porque realmente eles não prestam muita atenção, né? Então, talvez interagir com eles, né? Fazer com que eles deem uma resposta, eles te respondam, né? Uma forma que você vai fazendo perguntas e eles vão responder, e aí, claro, você já vai vendo mais ou menos o conhecimento que eles têm a respeito do assunto. É uma forma também. O que mais que a gente poderia utilizar? Também não pode ser uma coisa muito longa, né, professor? Porque se fica falando, aí já não vai dar para escutar, não vai querer mais escutar. Exatamente, tem que ser algo curto, algo simples, né? Ainda mais quando você quer chamar a atenção, falar, tipo, não faz isso, é pior ainda, que a pessoa não gosta de dar ouvido. Verdade, quando você vai brigar, né? Brigar. Vai brigar com alguém, ó, para de fumar, ainda mais aqueles que não quer largar, não vai dar nem ouvido. Exatamente. O que a gente poderia montar? Sei lá. O que poderia ser... Vocês poderiam montar aí para talvez auxiliar numa palestra, auxiliar em alguma... Uma das... Uma boca? Pode ser. Uma boca. E aí você faria alguma coisa para mostrar lesão, alguma coisa assim? Uma coisa que dá para se ver, né? Que tem, tipo, eu aprendo vendo, mostrando imagens, essas coisas assim, sabe? Aí ficaria mais fácil a pessoa olhar e entender mais, sabe? Certo, legal. Poderia ser, né? Então, uma boca, teria que pensar em como montar, né, essa boca, o que colocaria ali na boca, como interagir com o assunto, né? Uma atividade que ela, assim, é bem aceita, geralmente a gente faz em grupos, por exemplo, em unidade de saúde, grupo de hipertenso, grupo de diabético, né? Grupo de gestante é bem comum também. Seria mitos e verdades. A gente pega um assunto, né, e discute com o grupo, entrega placas de mito e placa de verdade. E aí pede para eles levantarem aí a placa, né, dependendo do que a gente falar, e aí eles levantam se é mito, né, se é falso, né, ou se é verdadeiro. Isso é legal porque eles interagem e aí no final a gente pode talvez criar alguma coisa para quem acertar mais, né? Enfim, mas é uma ideia também simples de se fazer, né?
e que dá para também bolar alguma coisa em relação ao tema. Outra coisa seria um jogo, né? Poderia ser feito também. Principalmente se forem idosos, né? Então, ali acima de 60, 70 anos, a população idosa, principalmente em instituições, né, de longa permanência, que a intenção é, depois desse trabalho, que vocês coloquem em prática, tanto na clínica, quanto em alguma instituição, tá? Eu não posso garantir que seja agora, né, na instituição, na clínica sim, mas na instituição não, porque a gente não sabe como é que vai ficar a questão de entrada nas instituições nesse semestre, né, enfim, no início do próximo. Mas a gente vai, em algum momento, a gente vai lá para colocar em prática essa atividade, tá? Mas, de qualquer forma, vocês vão colocar, logo que vocês retornarem para a clínica, vocês vão colocar em prática o que a equipe resolver montar. Deixa eu ver aqui, então, falamos aqui também de vídeo. Um áudio, vocês acham que seria interessante ou não? Apenas áudio? Acho que não. Na minha opinião, não, prof. Na minha também não. Fica um pouco muito, sei lá, pesado, muito chato. Acaba que um áudio as pessoas não conseguiria propagar de uma forma tão grande quanto aos panfletos ou até mesmo um slide, né? Tipo, se divulgado, conseguiria mais alcance do que um áudio. Porque muitas vezes a gente acaba recebendo áudios encaminhados, digamos assim, não gravados, a gente acaba nem abrindo, né? Ótimo. Eu também particularmente acho que o áudio ele deveria vir, daí claro, aliado a outras metodologias, né? Então, poderiam até utilizar o áudio, mas eu acho que deveria ter um auxílio de outro método junto, né? Bom, então, panfleto, teatro, uma maquete, que até a Yasmin falou da boca, né? Alguma coisa, mitos e verdades, vídeo, áudio aliado a outros métodos, palestra com slides e imagens, né? Que chamem a atenção, linguagem objetiva, linguagem simples, né? Então, tudo isso pensando numa população ali acima de 40 anos de idade. Claro que aí vai depender muito de qual população a gente está trabalhando também, né? Uma coisa que é legal, por exemplo, para a população idosa, eles gostam muito de bola, bexiga, jogar um para o outro, enfim, né? Eu digo lá na instituição, né? Porque eles querem interagir, eles querem atenção, né? Então a bola é uma forma de interagir. Então uma das atividades que a gente faz bastante e que a gente insere a parte de educação em saúde com perguntas, né? Por exemplo, é a batata quente. Vocês já devem ter jogado batata quente alguma vez. Sim. Uhum. Yasmin também? Sim, prof. Então tá. Então, porque aí a hora que para a bola, né, faz uma pergunta, ou então a gente pode até pensar, faz alia, né,
uma palestra antes e depois faz as perguntas, né? Aí vai depender muito de cada instituição, vai depender do grupo que a gente está trabalhando. Tem idosos que não vão ter não vão conseguir ter essa percepção, né, do que é o assunto, e tem outros que vão lidar super bem. Então, a gente também vai ter que conhecer um pouquinho o público-alvo, para ver se a nossa metodologia ela é bem aplicada para eles, né? Prof, agora, como é que a equipe vai criar, né, um trabalho, uma metodologia sem ter o público-alvo? Pensem que vocês vão criar o público de vocês. Então, o nosso trabalho é para pessoas acima de 40 anos de idade. O nosso trabalho é mais focado nos idosos, prof. Ou, o nosso trabalho é mais focado em idosos que tenham alguma dificuldade em se locomover. Sei lá, vocês vão criar o público-alvo de vocês. Tá? Então, isso vocês precisam me passar depois o nome das equipes, né? As 3 equipes. E aí, isso vocês vão incluir lá no projeto de vocês. Seja ele apresentado aqui por slide ou seja apresentado um produto final. Mas vocês vão ter que falar, o público-alvo nosso é esse, né? Então, por isso a gente pensou em fazer este trabalho, este material, ou aliar vídeo, palestra, sei lá. Isso vai ficar aí a cargo de vocês resolverem o que vocês vão fazer. Fora a idade, nós temos outros fatores de risco para o câncer de boca. Vocês poderiam citar alguns deles, por favor? Tabagismo, aliado ao etilismo, exposição ao sol, acho que são esses. Essas. Mais alguém tem alguma outra? Fatores genéticos, né? Predisposição genética. Certo. Vocês acham que a alimentação influencia? Eu acredito que sim. Então, a alimentação também pode ser um fator, né? Ainda é bem discutido isso, mas ele pode também influenciar nessa questão da exposição ao câncer de boca. Outra questão também seriam medicamentos. Tá? Então, produtos químicos de uma forma geral. Claro que é mais difícil a gente colocar algum produto químico específico dentro da boca, enfim, né? Mas, por exemplo, esses bochechos com álcool, né? Se em uso muito prolongado, muito tempo, tem estudos que trazem um risco aumentado para câncer de boca. Então, seria um fator de risco, tá? Produtos químicos, né? Professora, só para eu entender, o câncer de boca, por causa da alteração celular que causa o atrito desses produtos químicos ali nas papilas, aí é por isso que traz essa alteração celular e pode desenvolver o câncer de boca? Porque tem uma eliminação das papilas ali, né, com componente químico. Isso, as papilas, no caso, seria na língua, né? Mas esse componente químico, ele, querendo ou não, ele causa uma descamação.
do epitélio. Então, causando sempre essa descamação, sempre traumatizando, é a mesma situação lá da prótese mal adaptada, que antes se pensava que ela causava o câncer de boca, né? É mais ou menos nesse mesmo sentido, que é um trauma, mas ele, pelas substâncias químicas que ele tem, ele vai lá e modifica a célula. Então, a célula do epitélio. Por isso que o álcool ele é um grande causador de mudanças celulares, né? A gente pode dizer que ele é citotóxico, então ele é tóxico para as células. É a mesma coisa a clorexidina. Se você usar por muitos e muitos anos a clorexidina, provavelmente vai ter alguma alteração celular. E aí essa alteração pode ser maligna, né? E aí causaria... Falam que dentro do hospital a gente só pode usar tantos dias a clorexidina no paciente, tantas vezes por dia, para não causar alteração. Exatamente. Vai ter paciente que vai falar, mas eu uso aquele Colgate, aquele Listerine que não tem álcool. E esse? Não tem ainda estudo assim feito em relação ao produto sem álcool, sabe? Existem os produtos com álcool, e aí existem estudos em relação a isso, mas os produtos sem álcool não lembro de ter visto estudo sobre essa interação de câncer de boca com esses produtos. Obrigada. Imagina. Então, essa parte química também, né? Então, dependendo do que o paciente faz uso de medicamento, também, quem sabe, por isso que é importante a gente sempre ler bula, né, de medicamento. Pode ser que, dependendo do tempo que ele use algum medicamento específico, pode causar alguma alteração. Eu ia falar alguma outra coisa... Químico, alimentação, fator genético, exposição solar, etilismo, tabagismo, exposição à radiação de uma forma geral, né? Então, por isso que é importante a gente ter todo o cuidado lá na hora de tirar o raio-x, principalmente vocês, porque vocês que vão lá com todos os pacientes para acionar, né, o raio-x. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Muitas vezes, a gente está lá com uma criança e o acompanhante, né? E aí a criança não consegue segurar o filme, e aí o posicionador é muito grande, a gente não tem posicionador infantil, ou até mesmo o infantil, ele incomoda a criança não fica e tal, e aí precisa que alguém segure esse filme. Deixa que eu seguro. Não façam isso, tá? Porque vocês estão diretamente sempre ali com os pacientes, acionando, né, esse raio-x, vocês vão trabalhar com isso para sempre, né? Então, se precisa desse jeito, coloca todo o equipamento no acompanhante, o acompanhante vai segurar o responsável, né? Ele vai segurar para a criança, tá? Claro, sempre com todo o equipamento de segurança, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Vocês lembram de mais algum fator de risco? Tem um que é bem importante, lembrei agora. Um que é diretamente relacionado com a saúde bucal. Alguém faz ideia do que é? Periodontal? Não? Tem relação com doença periodontal. E com outras doenças também tem relação. É um fator de risco? Um fator de risco.
ele associado ao tabagismo, ao etilismo, pode até aumentar esse risco. Pode não, ele aumenta. Eu acredito que o biofilme, professora, porque causa tártaro, e aí causa doença periodontal, que pode causar uma bactéria no coração e tudo mais. Exatamente, então é o biofilme, né? E para a gente combater o biofilme, para a gente controlar esse biofilme, é higiene bucal, né? Então, o próprio biofilme, ele já é um fator de risco. Quando vocês forem ver uma lesão de câncer de boca, vocês vão ver que a higiene, geralmente, ela é precária. Geralmente, é precária. Então, claro, começou a lesão incomoda, né? Geralmente câncer de boca não incomoda, né, no início, mas ele vai aí progredir, ele vai aumentar e a higiene vai continuar precária da mesma forma. Então, um dos fatores de risco que a gente pode dizer que realmente é fator de risco é o biofilme associado aos outros, então ao tabagismo, ao etilismo, ou a exposição solar, né, a alimentação, principalmente relacionado ao tabagismo e ao etilismo, tá? A exposição solar, ela está relacionada mais ao câncer de lábio, que, claro, faz parte do câncer de boca. Tem alguns livros que eles separam câncer de boca e câncer de lábio, né? Mas faz parte aí do nosso contexto, do cirurgião dentista em relação às lesões, né? E o câncer de lábio, ele é bem frequente, né? Geralmente ele aparece uma mancha ali no lábio, aonde pega diretamente o sol, tá? A radiação solar. E por isso, a maioria não passa protetor labial, né? Às vezes passa até a manteiga de cacau, mas a manteiga, querendo ou não, em exposição solar, ela é pior, né? Ela não vai proteger, ela não tem um fator contra a radiação. Manteiga é manteiga, né? Então, a gente precisa evitar o uso quando vai se expor principalmente ao sol desses produtos. O ideal é, sim, um protetor que tenha fator ali de proteção contra raio solar, né? Protetor labial, tá? É o mais indicado. E isso vocês precisam prescrever para o paciente. Então, vai lá, coloca o nome, coloca uso externo, protetor labial, fator 30, né, um tubete, um tubinho, sei lá, né, coloca lá e aí você vai colocar, passar o protetor nos lábios, né, sempre antes de se expor ao sol, né, porque é importantíssimo, principalmente as pessoas que têm pele um pouco mais clara ou que trabalham diretamente no sol, né, se expõem muito ao sol. Tá? Então, é importante, sim, a gente colocar, fazer essa orientação, porque, querendo ou não, a prescrição é uma orientação, né, uma orientação de cuidados. Mais algum ponto, meninas, que vocês lembrem em relação a fator de risco, ou alguma coisa nesse sentido de câncer de boca, câncer de lábio? Não? Eu acredito que tatuagem, piercing, sempre tem alguma mudança ali, né, nas células, mas eu não sei de nenhum estudo comprovado, não li nenhum artigo sobre isso, então não posso falar.
Mas eu Uhum, acho que sim, que dentro da cavidade bucal tem a uhum. Eu acredito, eu também não tenho essa, não sei de nenhum estudo específico em relação a isso, mas eu acredito também que tem uma alteração, porque é algo que não é normal, né, no nosso corpo, no tecido ali da mucosa, e com certeza deve ter alguma alteração, alguma coisa, não sei se para um câncer bucal, né, mas ele vai com certeza modificar alguma célula ali, talvez de uma forma benigna ou não, né, mas eu sei de casos de mucocele, por exemplo, né? Vocês lembram do que é mucocele? Não lembro, professora. Acho que até a Eduarda tinha comentado alguma coisa. Eu lembro que ela comentou. O mucocele é tipo uma bolinha com um material dentro, né? Um líquido, né? Uma secreção purulenta? A mucocele, ela é, na verdade, um ducto de uma glândula que entupiu, vamos dizer assim. Ah, verdade. Uhum. Então, a saliva não tem para onde sair, ela vai começar a se acumular ali e vai aumentar o tecido. Então, a mucocele, ela pode ser bem pequena ou pode ser grande, né? E abaixo da língua, no assoalho bucal ali, quando acontece, ela é chamada de rânula. Então, pode ser ou uma mucocele ou uma rânula. Tá? Tanto uma quanto a outra é o mesmo sentido, é em relação à saliva, né? Um acúmulo de saliva ali, por algum motivo. Você pode... Tem gente que estoura, né? E aí, às vezes, não volta, mas tem gente que estoura e volta, e fica voltando toda hora. Né? Até o procedimento é cirúrgico, remover parte ali do ducto da glândula, né? Geralmente são glândulas menores que isso acontece, então remove o ducto que é pequeno, né? Remove o ducto da glândula e remove a lesão inteira. E aí é para não voltar. Se caso voltar é porque ficou alguma parte ali do ducto ainda dessa glândula e está acumulando saliva de novo. Não é uma lesão maligna de jeito nenhum, né? É totalmente benigna, mas geralmente em piercing, por exemplo, é bem comum criar ao redor, né? Piercing, as próprias cirurgias que a gente faz, por exemplo, cirurgia de freio lingual, freio labial, é bem comum criar uma mucocele do ladinho. Por quê? Porque é um trauma que a gente criou ali naquela região, né, na mucosa, e querendo ou não, a gente provavelmente deve ter atingido uma glândula ali, uma glândula pequena, né, uma glândula menor, mas atingiu, e aí faz com que acumule saliva naquela região, né, e aí fica esse incômodo, essa lesão. Prof, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Essa lesão, ela tem outro nome que aconteceu em outras partes do corpo? Porque não é aquele caso do autoavaliação, não, é verdade. Tem uma amiga minha que ela colocou um piercing no seio e agora tá saindo pus, sabe? Ela até mandou uma foto pra mim, tá saindo pus dos dois orifícios do piercing. E fora isso, tá saindo como só tem mulher, eu vou falar, né? Do mamilo, assim, como se fosse leite. Eu tô super preocupada com ela. Super preocupada. Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso, porque na minha cabeça aquilo pode dar um câncer, né? Aí a gente já está falando de parte de infecção, né? Aí é mais perigoso mesmo.
porque não seria mucocele daí, seria alguma outra coisa que está acontecendo, uma reação provavelmente E ela contra o colocou próprio isso piercing. em setembro. Ela colocou isso em setembro. E começou a sair essa bolinha de pus agora e não para de sair pus. Eu tô bem preocupada. É perigoso mesmo? É perigoso porque, querendo ou não, é um sinal de infecção, né? Tem que verificar se realmente é do piercing, né? Ou se é alguma outra alteração, né? Porque se é justamente ali no piercing mesmo, realmente provavelmente é do piercing, então o ideal seria remover esse piercing, né? Porque é uma reação do corpo, o corpo não está aceitando aquele corpo estranho, né? E a tendência da infecção é sempre aumentar, né? Eu vou pedir para ela tirar. Eu vou falar que eu falei com a senhora que realmente é perigoso. Eu acho que sempre, imagina, eu acho que sempre que tem uma infecção envolvida, quando tem pus, tem infecção, né? Pode ter certeza. Então, não sei dizer de onde vem, né? Teria que investigar daí, mas eu acho que se realmente está ali bem próximo do piercing, bem provável que seja uma reação do corpo rejeitando o piercing, né? Que é um corpo estranho, querendo ou não. Então, o ideal seria remover, deixar cicatrizar, né? Tudo certinho e ver se diminui, né? Remove o piercing, faz um teste, remove o piercing, vê se diminui. Se não diminuir, aí vai ter que procurar um atendimento para ver o que é. Que às vezes não pode ser apenas uma coincidência, né? Pode ser que seja outro motivo. Vou falar com ela, prof. Obrigada. Desculpa ter introduzido esse assunto. Imagina, capaz, tranquilo. Meninas, então, vocês já têm ideia mais ou menos de quem vai ser a equipe de vocês? Como vão ficar as equipes? Sim? Para mim vai ser eu e a Yasmin. Sim, vai ser nós duas. Tá, Tem os outros meninos, né, professora, que eu não sei se a gente inclui. Pois é, tem que ver se eles vão participar, né? Pois é. Porque é um trabalho para depois, porque as aulas, assim, eu sei que a gente vai repor isso tudo, né? Mas o ideal é que eles participassem, porque nem que seja apenas na montagem, se eles estão com dificuldade em entrar na aula online, né, não tem problema, mas que eles ajudem vocês na hora de montar. Então, isso tem que ficar bem claro para eles, né? Que eles têm que trabalhar também. Tá? Então, a primeira equipe eu posso colocar aqui a Eduarda e Yasmin, né? Uhum. E a gente vai fazer a boca, prof. Ah, ok. Já estão mais ou menos com montado já. Segunda equipe, aí seria a Laís e a Melissa? Por mim, sim. Tem que ver se ela aceita. Mas pode colocar, prof. Eu vou fazer com ela, Tá. sim. Uhum. E aí, caso algum deles queiram entrar na equipe de vocês, né? Claro, nós temos uma terceira equipe, então o ideal é que tivesse mais uma equipe, tá? Para a gente discutir bem certinho essas metodologias. Então, se vocês puderem passar isso para eles, que são 3 equipes, né? 2 equipes já estão quase praticamente formadas, né? A gente tem o Gabriel, o Vitor, o Jefferson. Tem mais alguém? Acho que não, né? Não. Não, só. Tá, então eles poderiam ser a terceira equipe também. Deixa eu botar aqui Jefferson, Gabriel e Vitor. Então é a terceira equipe, tá? Então se eles quiserem ter esse trabalho aí feito, eles fazem parte da terceira equipe.
marcar aqui. Ok. Aí, então, a gente já sabe que a Eduarda e a Yasmin vão utilizar da boca. Vocês podem utilizar outros métodos também aliados à boca, tá, Eduarda e Yasmin? Beleza. Uhum. Se vocês quiserem, né, auxiliar alguma coisa, juntar mais alguma coisa. E aí a Laís e a Melissa daí decidem o que vocês vão utilizar, e daqui 2 semanas a gente discute a respeito do que vocês montaram, tá? Na semana que vem, eu ainda não sei exatamente qual vai ser o tema, mas a gente vai ter uma aula, talvez com o professor convidado, tá? Ou vai ser dentro dessa parte de medicamentos, para que a gente possa também tentar ajudar vocês, né, nesses assuntos que ainda ficam um pouco complicados, né? Ou a gente vai abordar alguma coisa da própria disciplina em relação a exame clínico, tá? Eu ainda vou ver bem certinho, vou ver o professor, porque eu estou conversando com alguns professores, né, para ver se a gente consegue fazer um aulão, né, no momento da aula de vocês, para que outros alunos também possam participar, porque a gente tem vários alunos em clínica nesse momento, né, teriam clínica agora, na terça de manhã. Então, quem sabe a gente possa fazer um aulão, porque eu tenho certeza que é uma dificuldade de todo mundo, né, a parte de medicamentos. Sempre vai ser, não importa, né, se vocês estando formados ou não, sempre vai ser uma parte que a gente precisa se atualizar e precisa estudar e correr atrás. Tá? Então, eu vou tentar trazer essa parte de medicamentos para vocês o quanto antes, tá? Mas semana que vem a gente vai ter alguma coisa, tá? Então, fiquem ligados aí. E daqui 2 semanas, então, a gente conversa a respeito, mesmo que vocês não tenham prova, né? Mas vocês vão ter a Eduarda tem, né? Mas deixa eu ver aqui, dia 28 do 4. Dia 28. 28 do 4, para vocês retornarem com o material de vocês, seja o produto pronto ou seja uma apresentação em slide, como vocês acharem melhor, né, para vocês apresentarem o que vocês pretendem fazer, tá? Ou o que vocês fizerem. Lembrem que a gente tem que ter ali o público-alvo, né, de vocês, importante. Qual é o método que vocês vão utilizar de educação em saúde e como que vocês pretendem aplicar esse método, tá? São esses 3 pontos-chave aí que vocês vão ter que trazer daí para a próxima aula. Público-alvo, método e como aplicar o método. Para a próxima aula, para o dia 28, né? Uhum. Como aplicar o método na nossa clínica, né? Isso. Uhum. Público-alvo, método e como aplicar o método. Certo, meninas? Certo, prof. Certo. Então tá. Então por hoje a aula hoje vai ser mais curtinha também, mas eu acho que deu para pelo menos a gente tirar dúvidas, né? E para a gente poder também estabelecer quais os fatores de risco do câncer de boca e o que vocês vão poder utilizar de métodos, algumas ideias, né? Mas vocês podem ter outras ideias aí que vocês podem utilizar dentro deste trabalho que vocês têm aí para montar e futuramente aplicar. Tá? E pensem, assim, um trabalho bem legal, assim, que vocês podem, quem sabe, utilizar e já para o TCC, já fica pronto o TCC, quase, né? Aí já ajuda. Eu queria saber fazer aquelas interações, sabe? Desenho.
para montar um filmezinho, montar um desenho, mas eu não sei. Ah, que legal. É uma boa ideia, né? Só tem que dar uma pesquisada como fazer. Eu vou dar uma pesquisada. De Legal. repente a gente consegue fazer alguma coisa do tipo. Sim, sim, claro. Então, tá bom, meninas. Eu fico à disposição se quiserem tirar mais alguma dúvida, né? E o que eu puder ajudar vocês, estamos por aí. Obrigada, professora. Boa semana para a senhora. Obrigada para vocês também. Se cuidem. Imagina. Você também, prof. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau para vocês. Tchau.